Linha de Fogo está começando agora pela nossa UniTV. Muito boa noite, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e sua audiência. O programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura, a direção técnica de Fabrício Felipe e toda a equipe, produção geral de Luiz Gustavo, direção geral da emissora do professor jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo está dando continuidade ao bate-papo, à conversa que estamos fazendo há mais ou menos 3 meses com os pré-candidatos a prefeito na cidade de Capivari de Baixo e de Tubarão. Estamos terminando agora esse bate-papo com Capivari de Baixo. Fizemos com o pré-candidato Claudir, Expedito Mischa, e hoje é o dia da prefeita Márcia Roberg. A prefeita que é pré-candidata, né, e vai à reeleição, tem que passar pela convenção. Prefeita Márcia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, né, prefeita? É um prazer também, Dura. Muito obrigada pela oportunidade para estarmos aqui batendo um papo. Prefeita, um ano, né, que a senhora assumiu o mandato tampão, um ano. Como é que foi esse tempo, esse ano? E a senhora foi vice, mas a gente percebe que vice, muitas vezes, o titular deixa meio assim, não é de escanteio, mas poucas responsabilidades, porque a função realmente é substituir o prefeito. Mas agora a senhora é prefeita de fato e de direito. Como é que está? Como é que foi esse ano, prefeita, essa experiência? Bom, todo vice-prefeito, quando ele entra, ele já sabe que é para ocupar, no caso do afastamento ou temporário ou de vez do prefeito. Eu não imaginava que fosse, né, ter o que aconteceu, e eu estava no momento como vice-prefeita, sempre por alguns dias eu já havia exercido como prefeita em viagem do prefeito, férias, então eu já tinha tido a experiência de assumir alguns dias como prefeita, mas de forma como aconteceu. Aí o que eu fiz? De imediato, eu tomei a atitude de, a princípio, tomar pé de tudo que estava acontecendo no município. A princípio foi uma situação que eu pensava ser temporária, não sabia o que queria acontecer, né? O prefeito poderia retornar, então a gente foi tomando a atitude de apaziguar a situação, ver o que poderia ser feito. E depois, em julho, ele realmente se afastou definitivo e eu, de fato, passei a ser prefeita do município. A minha experiência como vice-prefeita era realmente de um vice-prefeito que não toma as atitudes de responsabilidade como prefeito. Eu não fazia parte, né, da questão, de fato, da administração. Eu atendia a população, eu ficava mais aos cuidados da questão da educação. E quando eu assumi de verdade, o primeiro passo foi alguns casos onde eu afastei algumas pessoas, né, questões pontuais que eram necessárias, e as outras eu reuni a todos, coloquei a minha situação, onde eu gostaria de rever tudo que estava acontecendo a nível de projetos do município, questões financeiras, toda a situação de como que estava. A partir dali, a gente começou a tentar, né, passar a minha cara, né, o meu jeito, e a gente passou a trabalhar. Olhamos muito a questão financeira, fiz um estudo de fato de como que estava toda a situação financeira, questão de dívidas, questão de projetos pendentes. Então, a gente fez uma reorganização de tudo e, de fato, eu passei a fazer um novo planejamento de tudo que o Capivari precisava. Eu senti que realmente a gente precisava dar uma nova cara. Quando eu assumi, a gente estava naquela questão do empréstimo, lembra? Lembro muito bem. Que aí eu já assumi assim, uma situação onde a população estava assustada, com o prefeito afastado, muita desconfiança, e eu sentia assim, o empréstimo não era uma situação
minha, era uma situação do prefeito que havia decidido. Então, eu pensei bem junto com todos os meus secretários e a gente decidiu não fazer. Prefeita, sobre isso, justamente a questão financeira que a senhora bem coloca, esse Finisa, que foi esse empréstimo que gerou um certo protesto, tem os prós e os contras, hoje faz falta para o município não fazer aquele empréstimo? A senhora estava certa de que não era para fazer mesmo? A população estava certa que não era para fazer esse empréstimo ou não? Sim, a população estava certa. Por que estava certa? Porque com o planejamento que eu fiz, eu estou conseguindo praticamente fazer tudo aquilo que havia sido colocado para a população, que seria feito com empréstimo. Seria pensado na questão da cabeceira da ponte, do Parque dos Sentidos, da reperfilagem, né, e serviço de asfalto em todo o bairro, e isso a gente já está conseguindo fazer. Claro que não na proporção que se pensava com o empréstimo, mas a cada mês a gente está conseguindo entregar muita coisa para a população e sem dívidas para futuros mandatários. Eu perguntei para os pré-candidatos, seus opositores, nessas eleições, em que pese que eu sempre digo que não somos inimigos, somos amigos, porque vivemos na mesma cidade, frequentamos os mesmos ambientes, então temos que definir isso, somos concorrentes numa eleição. Os seus concorrentes, digamos aqui, melhorando mais, eles disseram para mim que eu perguntei como é que eles estavam, se eles estavam sabendo como é que estavam as dívidas da prefeitura, as finanças das prefeituras. Um disse que não sabia, não tinha recebido esses detalhes, esse recebimento. Outro disse que não, eu acho que está muito bem, por sinal está muito bem. E a senhora, o que me diz? A senhora hoje, se não ganhar a eleição, a senhora deixa a prefeitura saneada? Sim, a nossa prefeitura hoje... E se ganhar, melhor ainda, é claro. É claro, a gente vai trabalhar para isso. É claro. Né? A nossa prefeitura hoje, ela é financeiramente saudável. Hoje nós melhoramos muito a nossa receita, certo? Eu até trouxe anotado, por favor. Eu trouxe anotado a questão da receita. Nós temos uma receita de R$ 11.336.731,82. Mês. E nós tivemos um melhoramento, uma diferença do ano anterior, tá? De todo o nosso trabalho, todo o recolhimento da nossa receita, nós tivemos um aumento de R$ 1.888.226,45 em relação a 2023, que eram 9.448.000. Houve um incremento, houve uma melhora. Né? Houve uma melhora, e essa melhora a gente está entregando para a população. Mas essa melhora é de emendas ou é melhora sobre a economia, sobre o planejamento bem feito? Planejamento bem feito, aumento significativo no imposto de renda, no ISS, no ICMS, no FPM e aumento de Fundeb. Quer dizer, então, que um ano a senhora conseguiu visualizar essa questão financeira da prefeitura, que é grave em muitas situações, em momentos difíceis que os municípios atravessam. Né? Sim, com certeza. É uma das coisas que eu me preocupei muito, porque a população ela ficou assustada e eu, como vice-prefeita, assumindo como prefeita, e diante de tudo que aconteceu, a minha responsabilidade era resgatar a confiança da população através de um trabalho bem feito, onde eu realmente busquei junto a toda a minha equipe esse aumento significativo da nossa receita, com economias, com investimentos e levar isso para a população. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, hoje conversando com a prefeita Márcia, pré-candidata à reeleição. Este ano, nas eleições deste ano, a Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo. Voltamos em seguidinha para o nosso segundo bloco. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje conversando com a prefeita, que é pré-candidata e vai à reeleição pelo Partido Progressista na cidade de Capivari, a prefeita Márcia Roberg Carnim. É do meu tempo lá, é do meu querido Capivari, que eu sempre digo, né? Prefeita, nós conversamos sobre finanças, nós conversamos sobre o primeiro impacto, né, onde a senhora chegou na prefeitura. Agora, eu gostaria de saber, nesse ano, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou até o presente momento. 2 desafios. Um, como mulher. Como mulher, porque foi na história a primeira prefeita, né, a exercer, mesmo sendo vice, que me tornei prefeita, provar que a mulher seria capaz, né, de dar conta de tudo que estava acontecendo, que estava por vir, e devolver para a população a confiança, porque o povo ficou muito desconfiado. O que está acontecendo? O secretário foi afastado, o prefeito foi afastado, o que pode vir a acontecer? Então, estava nas minhas mãos eu resgatar essa confiança. E o destino, né? E o destino do município, e mostrar para a população que ela poderia confiar em mim e que eu não poderia deixar o nosso município afundar e a população ser penalizada pelo que tinha acontecido. Então, esse foi o meu grande desafio. Então, através de todo o meu trabalho e a devolução que está acontecendo hoje, eu penso que eu consegui reerguer, certo? Onde eu fiz uma busca de melhorar a receita do município e estar hoje fazendo benefícios para a população, que penso eu que estou. Agora, prefeita, mesmo assim, a senhora falou da importância de ser mulher, de assumir um cargo público, o maior cargo do município, digamos, político. Eu acho extremamente importante. A senhora coloca esta questão como prioridade, acima de tudo. Mas, sendo mulher, a senhora sentiu no primeiro momento algum preconceito, algum distanciamento? Porque é muito difícil ver uma mulher comandando o município, né? Sim, sim. Principalmente, seja ele pequeno, médio ou grande porte. É um cargo que o costume é ver um homem estar à frente, né, de uma administração do município. Então, a questão mulher é uma questão, né, para o nosso município muito nova. Então, é claro que eu tive isso sim, algumas pessoas, né, falavam, né, assim, entre meias palavras, eu escutava algumas fofoquinhas, e até que as pessoas chegaram para mim e foram sinceras e disseram: eu fui uma pessoa que achava que tu iria chorar na hora do problema e ir embora, mas graças ao bom Deus, nunca chorei diante do problema e enfrentei e estou conseguindo, né, dar conta, mostrar para a população que ninguém está aqui para trabalhar a questão feminista, não, que a mulher é melhor ou pior. A gente está aqui para mostrar que somos capazes tanto quanto os homens. E estamos aí para trabalhar. Agora, é natural, é normal, porque a senhora não estava preparada, e que pese que a senhora era uma vice-prefeita atuante, enfim, mas não estava preparada para ser prefeita. Isso aí aconteceu muito rapidamente, né? Sim, até... Sem planejamento, sem nada, né? Eu recém, em setembro de 2022, eu havia assumido a Secretaria de Educação, e por um afastamento da outra secretária, né, e eu estava no início do ano letivo, em fevereiro, conversando com os professores, e eu tive a notícia de ir para a prefeitura para estar lá assumindo o comando. Então, é claro que aquilo assim foi, digamos,
assustador, foi diferente, foi uma nova situação, mas quando eu assumi o trabalho de vice, eu também estava consciente que, se fosse necessário, eu teria que estar pronta. Então, por isso, eu acredito que eu tive toda essa força, porque ao assumir o trabalho de vice, você já tem que estar ciente de que uma necessidade, né, você tem que assumir o lugar. Depois nós vamos falar sobre um bloco só sobre política, mas antes eu quero falar mais da sua administração, porque a senhora agora está em julgamento, queira ou não queira, é o mandato tampão. A senhora vai estar em julgamento no dia da eleição, no dia do voto, né? Na hora que a população, que o eleitor de Capivari colocar o seu voto, ele vai pensar, né? Muitas vezes, tanto na senhora quanto nos outros pré-candidatos. Mas hoje a senhora, realmente, ele vai dizer, eu estou gostando, não estou gostando. Então, esse pré-julgamento é isso que eu estou fazendo. Mas a senhora teve uma bandeira muito interessante. E a senhora é de carreira disso. A senhora é raiz, ser professora, comandar a educação. E a senhora deu essa prioridade a esta bandeira da educação? O que eu fiz? Eu não só dei a prioridade, mas eu entendi a luta que estava acontecendo na educação, que já perdurava por uns mais ou menos 10 anos, que era uma luta pelo piso nacional dos professores, que até então, o que acontecia? O governo federal lançava um piso e este piso era pago aos professores como um complemento da diferença. Se o piso era 4 e os professores ganhavam 3.500, era pago 3.500 mais um complemento de 500. E a carreira de um professor que tinha 20 anos, ele não tinha um ganho real deste valor do piso. E era uma luta já de muitos anos. No ano de 2022, a gente teve até uma greve dos professores, né? Uma luta por essa melhoria. E a gente, quando é da carreira, né, da carreira pública, a gente tem que saber entender e conhecer o que é toda essa luta. Então, eu tive essa oportunidade e eu melhorei essa situação, arrumando o plano de carreira dos professores, pagando o piso na carreira. Então, claro que não foi só um ganho, foram ganhos e perdas, certo? Maior ganho do que a perda, mas eu tive um trabalho de conversação com todos os professores, via sindicato também, algumas coisas a gente diminuiu lá para aumentar cá, então foi toda uma conversa bem assim saudável e a gente chegou nessa melhoria tão sonhada dos professores e a gente está lá feliz, graças a Deus, conseguindo pagar um bom salário aos professores. Eu vou lembrar, senhora, não tem nenhuma escola com chovendo dentro? Por que a senhora riu, professora? Professora, porque é a prefeita. A população não vai entender por que eu ri, né? Não, eu sei. Não vai entender, mas eu explico. Eu vou explicar para a gente não perder. Quando eu era secretário de Estado, a professora Márcia era professora, né? Orientadora educacional do Pinto da Veiga. E ele estava com uma dificuldade muito grande, que chovia muito. Eu fui confrontado pela prefeita, hoje prefeita Márcia, né? Então, por isso que eu lembrei, era uma dificuldade enorme, tanto que saiu uma escola nova depois, né? Sim, até, né, tivesse essa oportunidade de vivenciar essa experiência que a gente teve, né, naquele momento onde a Escola Pinto da Veiga estava necessitando de reformas. Nos dirigimos à Escola Dr. Otto Verschutt, que a gente ficou alocado lá um tempo, e aí a gente tinha problemas com sala de aula que chovia, e a gente brigava, e eu sou uma pessoa que luto pelo que eu quero, eu luto mesmo, e na época eu lembro que né, tu ficasse ofendido, e eu até dei uma entrevista na televisão reclamando. Não, mas a senhora viu como é bom? Então, e hoje a senhora recebe, hoje a senhora está no lado que eu estava. Mas é por isso que é importante a gente estar nos dois lados, conhecer dos dois lados, porque a gente entende, né, o que é um profissional lutando por melhorias, e aí você está naquele momento que vai oportunizar as melhorias.
Né? Agora você está no outro lado, querendo fazer e não poder fazer, é o seu lado hoje. Então, diante disso, a gente sela as pazes hoje, né? Não, com certeza. Com certeza, selamos as pazes. Eu aprendi a entender isso aí. Tá bom. Aprendi muito. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, fazendo as pazes aqui, depois de 10 anos aí, 12 anos, com a prefeita Márcia, que é minha amiga de infância, minha colega, toda a sua família lá do Capivari de Baixo. A gente volta em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Vamos falar de política, mas eu quero falar de um assunto ainda, que é o 24 horas. Estou prometendo 24 horas. A cada eleição prometem 24 horas, mas já está funcionando 16 horas. Vamos saber essa relação hoje aqui, conversando com a prefeita Márcia, pré-candidata, e vai à reeleição no município de Capivari. Voltamos em seguidinha, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, dando continuidade ao bate-papo, à conversa com os pré-candidatos, tanto de Tubarão quanto de Capivari. Estamos terminando agora Capivari de Baixo, conversando hoje com a prefeita Márcia Roberg Carnim. Pré-candidata e vai à convenção agora e também à reeleição. Mas vamos falar de política, que também adoro. Prefeita, antes de entrarmos no assunto política, a saúde do município, em 1 ano e meio praticamente de mandato, a senhora deixou algum legado? Interessante é que os pré-candidatos que aqui estiveram, sentando aí na sua cadeira, me falaram que uma das prioridades é realmente o 24 horas. Por que não fez 24 ao invés de 16, 17 horas? Certo. Quando eu assumi como prefeita, eu assumi um trabalho a ser reconstruído, certo? Nós tínhamos intervalos no horário do almoço e intervalo à tarde, né? Terminava às 4 para voltar às 6, terminava meio-dia mais ou menos. O primeiro passo, a primeira mudança nossa foi tocar direto, das 7 às 24. Tá? Nós também mudamos na farmácia, onde havia uma interrupção no horário do almoço. A gente também passou a tocar direto para o melhor atendimento da população, certo? Hoje, nós temos, além do atendimento até as 24 horas, nós temos um convênio com o Hospital de Tubarão para dar acompanhamento àquelas pessoas que, no caso, têm atendimentos de alta complexidade, né, que são problemas que não podem ser resolvidos. Para manter um convênio com a... Nós temos um convênio com o Hospital Nossa Senhora Conceição. É importante. Sim, nós temos. E a nossa linha é estudar e pensar num planejamento de uma forma responsável. Tá? Estamos ainda fazendo esse estudo para ver a possibilidade de conseguirmos manter 24 horas, porque o que acontece? Nós temos atendimento via posto de saúde, nós temos convênio via SUS, via governo federal, certo? Então aí a gente tem esse atendimento pago. Quando é pronto atendimento, aí é um atendimento com recursos próprios do município. Então, você tem que estudar muito bem essa questão financeira para abrir e não fechar mais. Para não haver essa interrupção de abrir sem um verdadeiro estudo financeiro. Então, a gente ainda está estudando. Quando, de fato, a gente tiver essa resposta, é que a gente vai poder dar uma resposta. Essa viabilidade financeira que a senhora tem, essa certeza de manter funcionando, a senhora compõe essa equipe, médicos, enfermeiros e tudo mais? Sim, nós temos, né? Fica com o médico nessas 16, 17 horas? Sim, com certeza, tem que ser. Tem que ser, porque nós temos o atendimento de técnicos de enfermagem e médicos. E a equipe de apoio,
né? E nós também temos atendimento de especialidades durante o dia e esse pronto atendimento para a pessoa que ela, né, repentinamente teve um problema e que não conseguiu atender no posto, aí ela vai até o pronto atendimento. E depois que o posto fecha, às 4 horas da tarde, também esse atendimento é todo ali no PA. Agora, vou mudar um pouco de página, tem que aproveitar o tempo com a senhora aqui. A senhora é política, a senhora sempre foi, né, uma... Sempre foi um pouco metida na política. Um pouco metida na política. É a primeira, né, vez que aceitei ser candidata, nunca aceitava. Então vai para a segunda agora. Agora eu vou para a segunda. Agora, como é que está a sua pré-campanha? Porque tem que separar, agora tem uma lei que a senhora não pode inaugurar obras, não pode estar presente, né, enfim... mas como é que está a sua pré-campanha? Como é que a senhora fez essa pré-campanha? Tá, hoje eu estou entre a pré-campanha e o trabalho como pisando prefeita. Em ovos, é pisando em ovos. Se eu, digamos, quando eu terminar a ponte, que está praticamente, né, pronta, eu não posso estar lá... Inaugurar. E eu fazer a inauguração. Eu posso estar lá na população assistindo, mas não posso falar... Ir para o palanque. Não posso ir para o palanque, tá? Então, qual é o nosso papel hoje de pré-campanha? Tendo uma equipe né, para organizar toda a campanha, nós temos os convites aos partidos, que hoje a gente está com um bom número de partidos nos apoiando. Todos os vereadores eleitos hoje estão comigo, né, com seus partidos aliados conosco. E temos assim eu tenho o deputado Pepe Colasso me apoiando, colaborando, inclusive ontem tivemos uma reunião lá em casa, então a gente está assim com os pés no chão, trabalhando de uma forma assim que bastante organizada para enfrentar essa campanha. O seu vice já está escolhido? Sim, já. Definido? Definido. Quem seria? É o nosso Adam, vereador hoje, Adam, filho do PG. A senhora sabe, e eu também sei, que nessa pré-campanha existiam algumas fofocas políticas, que eu adoro, de que ele estaria conversando com outro pré-candidato, enfim. Sim. A senhora soube desse momento? Eu soube, em muitos momentos eu perguntei para ele, pessoas ainda dizem que até a última hora ele vai trair. Ainda dizem, a fofoca ainda rola, tá? Mas a gente tem conversado bastante e estamos bem firmes. Hoje pela manhã já tivemos reunidos, conversando sempre e estamos aí para enfrentar todos os desafios. A sua convenção é quando? É dia 5, no último momento. No último momento. Os partidos que lhe apoiam também estarão em convenção no mesmo dia? No mesmo dia. Na mesma hora? Não, aí são seguidos, hora um, depois passa, vem o outro, depois o outro, até chegar a nossa. Se a senhora tem tanta certeza, assim, dos partidos que estão coligados com a senhora, por que todos no último dia? Por que não fez agora, fez antes? Porque assim, ó, a gente tem certeza sempre com um olho fechado e o outro aberto. É então, verdade, assim, Você faz política assim também? A política é assim. A política, tem algumas coisas que nos assustam, sabe? Tem coisas que a gente não esperava que fosse assim. A gente, ao primeiro momento, a gente pensa assim, não, acertou, já está pronto, né? Mas na política não é assim. A senhora acha que até o último dia poderemos ter surpresas? Pode. A gente não espera, mas pode. Agora, por exemplo, tem uma fofoca também política, apenas especulação, de que a senhora poderia aceitar serviço de expedito Michel? Eu nem poderia mais. Não pode mais, né? Nem poderia mais, porque mais. eu, como prefeita, eu posso ser uma pré-candidata. Como vice, não. Por quê? Porque eu teria que estar afastada, né, por um período, não sei se de 3, 6 meses. Eu teria que estar afastada. Então, essa é um boato, essa notícia é boato. Mas também Mas existe sim, de que eu... Agora, ser sincera comigo, a senhora falou, mas ainda me convenceu pela metade. Como está o seu relacionamento com Adam PG? Olha, hoje o relacionamento está bem, está tranquilo. É o que a população, né, quis, jogou esse boato, as pessoas vieram para mim preocupadas comigo,
mas é porque isso, infelizmente, no meio de toda essa questão política, surgem os boatos. Eu não sei porquê, mas sempre tem alguém que fala. Mas eu tive essa conversa com ele, tive a conversa a nível de deputado e firmamos este acordo. Acordo é para ser cumprido, né? Acordo para ser cumprido. Aliás, ele já faz parte, não, nessa né? Parte vários partidos fazem parte já da sua administração. Dura, essa questão com o ADA, eu não penso em surpresa. Eu digo surpresas em outras situações, de outros partidos. Que pode acontecer, porque a gente não pode amarrar ninguém, né? Agora, é interessante, seu relacionamento com a Câmara de Vereadores, teve algum momento assim meio que arranhada, meio que turbulência? Existia alguma turbulência ou agora já está tudo normalizado? Olha, nunca 100%, nunca 100%. Porém, a gente sempre tem um relacionamento de conversa, né? Eu sempre procuro chegar num consenso. A senhora está... Pelo menos acima de 50%. Acima de 50% de boa. Tá certo. A prefeita Márcia, a gente joga umas pegadinhas no meio, mas ela sai bem, sai fora dessas pegadinhas. Isso é muito importante. Assim a gente termina o nosso... A gente tem que aprender. Tem que aprender, né? A gente não aprende na sabedoria, aprende na dor, não é assim que se diz? Se aprende muito na dor. Bastante. As pessoas, às vezes, né, ficam... o sofrimento nos faz aprender. Na vida, né? Verdade. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, hoje conversando com a prefeita Márcia Roberg Carnim, aqui no Linha de Fogo, pré-candidata a prefeita até o dia 5, último dia das convenções, onde ela fica muito preocupada e as lideranças também, porque surpresinhas e pedras no meio do caminho sempre existem. Voltamos em seguidinha com a prefeita Márcia aqui no nosso Linha de Fogo. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso quarto e último bloco hoje no bate-papo, cumprindo o estabelecido pela produção do programa, fazendo uma conversa com os pré-candidatos, fizemos com o Tubarão e estamos terminando hoje com a prefeita Márcia de Capivari de Baixo. É bom que se explique nessas conversas, numa pré-campanha, não se fala muito em projetos futuros, porque isso vai estar contido no plano de governo, certo? A prefeita Márcia, no caso, ela está executando um plano de governo de 4 anos atrás, porque é uma continuidade, mas ela exerce a responsabilidade de responder, né, pela prefeitura nesse último ano e meio. Mas daqui para frente é o novo plano de governo, é o novo planejamento. A senhora já está com a equipe formada? Nós já estamos estudando um novo plano de governo, porque é necessário. Agora, de acordo com a nova lei, nós temos que pensar um plano que seja executável. Não podemos sonhar e jogar, tem que ser dentro da realidade, né, financeira do município. E estamos olhando o que a gente não conseguiu dar conta no outro e para dar continuidade, e estamos já elaborando Agora, a senhora, nesse futuro mandato, caso a senhora ganhe a eleição, a senhora pretende mudar um pouco mais o Capivari, fazer por o tempo que a senhora não teve de realizar algumas coisas? Por exemplo, está realizando algumas obras agora. Muitos dizem, não só para a senhora, para outros, é obra eleitoreira, é obra isso, é obra aquilo, é ano eleitoral, todo mundo faz esse link. Certo. Na verdade, não é assim. Mesmo assim, a senhora pretende fazer coisas novas se eleita for? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Primeiro, eu assumi ano passado oficial, né? A data oficial foi 17 de julho. O barco andando. E o barco andando, então eu tive que me alinhar e organizar. E o que eu estou fazendo hoje foi todo um planejamento de 2023. Não dá para dizer que foi eleitoreiro, porque eu não fiquei os 4 anos.
certo? Então, eu penso que na questão da infraestrutura do município, se o município ficou do jeito que ficou e agora a gente está correndo atrás, faltou muito planejamento. Então, eu penso muito nisso, de ter uma equipe, né, de ter uma pessoa em cada bairro que ela reconheça de verdade o que o bairro precisa para que não chegue numa situação como chegamos, né? Muita situação de buracos, muita situação de lixo, de mato. Então, a gente está correndo atrás para deixar a cidade um pouco mais digna, né? Uma cidade mais agradável de se viver. Então, a gente tem que dar continuidade a esse trabalho, que a gente já teve agora e só não vai parar, né? Tem que dar continuidade a isso. E assim, é essa parte que a gente tem que fazer. O que a senhora considera prioridade no momento, e para a senhora mesmo, né? Preparar para a senhora, caso eleita for? O que eu tenho prioridade é que eu tenho que tornar o nosso município, né, trazer a cidade de forma onde ela seja atrativa, a trazer novos moradores, chamar novas empresas. Então, eu tenho que cuidar da cidade para que ela seja bem vista aos olhos tanto de quem vive lá, como de quem pretende vir morar nela, tá? E oferecer uma qualidade de vida digna para todos. Prefeita Márcia, qual o seu relacionamento com o Expedito Michels? Super tranquilo. Não é fofoca agora é realidade. Não, é super fato. Tranquilo. Eu conheço Expedito já há muitos anos, desde quando ele veio para o Capivari com a sua universidade, né, que na época era uma faculdade, que ele utilizou, né, como empréstimo a escola onde eu trabalhava, que era a Dom Anselmo Petrula, muito conhecida como CIEP para todos, né, que foi a escola onde eu trabalhei na fundação dela. E a gente conheceu ele, gente boa, super agradável, um bom amigo. E é politicamente? Politicamente, cada um do seu lado? Cada um do seu lado, né? Ele concorrendo, né, com todos os direitos a um cargo na prefeitura, assim como eu, assim como outro concorrente. E Claudir Bittencourt, do PL? O Claudir, eu pouco converso com ele, né? A gente tem conhecimento dele por morava próximo da minha casa, né? E a gente não é muito diferente de idade, mas a gente pouco se falava. Conhecia a loja dele, muitas vezes comprei na loja dele. E é esse o conhecimento que a gente tem, não temos, assim, muita conversa. O Expedito é porque, por ter a universidade, muitas vezes precisar dos serviços da prefeitura, e a gente também dele, então a gente conversa mais. Entre os três, provavelmente, Capivari terá 3 candidatos, né? São pré-candidatos a senhora, o Claudir Bittencourt e o Expedito Michels. Qual dos 3 a senhora vê como principal adversário seu? Olha, fica difícil falar porque eu acho que todos temos as mesmas condições de lutar para chegar no nosso objetivo. Então, hoje eu não tenho como dizer qual o menos ou mais difícil para eu chegar nessa concorrência. A eleição, a senhora vê essa eleição como proposta de eleição mais ataque e menos proposta, ou vice-versa? De minha parte, eu prefiro que a gente utilize o nosso tempo, né, tanto nas mídias sociais, nos comícios, enfim, que a gente leve propostas do que ataques. Nunca fui de ataque em momento nenhum, né? E eu até torço que não venha ataques também para mim, assim como de mim não sairá ataque para os outros. A senhora acha que o cidadão participa do seu governo? A população de Capivari participa? A senhora recebe reclamação? Recebo. A senhora vai a fundo nas reclamações dos seus munícipes? Sim. Hoje, uma obra que está sendo feita no bairro Santo André foi uma ida minha a uma reunião do bairro, onde a população solicitou e a gente chegou a construir, que está, né, realizando hoje a obra, que é o enroncamento de Santo André. Foi um pedido da população. E a senhora foi atrás do recurso e está sendo executado. Eu lembro que quando eu estive na reunião, eu falei o seguinte: olha, é um investimento alto, porém necessário.
A população está pedindo socorro, então a gente tem que fazer. Eu fui em busca do Pepe Colasso junto com o Júlio Garcia e a gente conseguiu o recurso. Agora, o que a senhora aprendeu sobre si na política, negativo e positivo? Positivo foi a oportunidade de eu me conhecer melhor, onde eu percebi que eu sou capaz, que eu tenho condições de trabalhar pelo nosso município, né? Agradeço muito a Deus por isso. Então, foi um ponto muito positivo, como mulher, de chegar e dar conta. O negativo, o pouco tempo de mostrar esse meu trabalho. Pouco tempo é negativo? Pouco tempo. A senhora gostou de ser prefeita? Está gostando de ser prefeita? Gostei, porque eu estou tendo a oportunidade de fazer muita coisa em prol dos nossos munícipes. Por isso que eu vou atrás de uma pré-candidatura. Qual é o legado que a senhora deixa nesse quase um ano e meio de governo? Eu deixo um legado de honestidade, de trabalho e que como mulher, né, que como primeira mulher entrei e dei conta de fazer o melhor pelo meu município. A senhora fala muito em mulher, fala mulher daqui, mulher lá. No seu governo tem mulher? Tem mulher. A assistência social é mulher, a procuradora do município é mulher, a secretária de educação é mulher, a procuradora, já falei, né? A chefe de gabinete é mulher, a adjunta da educação é mulher. Eu vou fazer um questionamento que eu fiz para os outros também, eu não lembro. A questão do cemitério de Capivari de Baixo já está estrangulado mesmo. É muita gente, meus pais, inclusive, estão lá, né? Enfim. Não deu tempo, em um ano e meio, de pensar, ou dá para pensar futuramente no novo cemitério lá? Dá. É o seguinte... Eu faço essa pergunta porque me perguntaram, muita gente me fez esse questionamento para me fazer a pergunta, certo, né? Tá. E eu quero perguntar para a senhora. Eu vou te esclarecer. O primeiro passo, tá? O Dudu está fazendo, né, o cemitério ecológico. E duas oportunidades. A prefeitura pode fazer um convênio com ele, certo? Outra oportunidade. Hoje nós temos uma empresa que cuida do nosso cemitério. Então, nós estamos fazendo uma organização de um chamamento público para que as pessoas venham até a secretaria ali da empresa e façam um cadastro onde tem um túmulo de família. E aí a gente vai ter que fazer mais um chamamento, porque fizeram o cadastro, mas ainda não o suficiente. Então, eles estão fazendo uma coleta de quantos túmulos abandonados. E nós temos uma área próxima ali da capela. Então, ali próximo, eles pensam em fazer essa ampliação de forma já ecológica. Prefeita Márcia, pré-candidata à reeleição também à prefeitura. Sim. Convenção dia 5. Muito obrigado pela sua presença aqui no Linha de Fogo. Nós aqui da UniTV cumprimos com o compromisso de não entrevistar só um nem outro. Entrevistamos todos pré-candidatos postos, né? Até então em Capivari de Baixo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e sucesso nesse novo desafio. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Foi uma conversa bastante agradável e estamos à disposição. Assim a gente termina com esse projeto de conversar com pré-candidato. Todos eles voltam aqui para o Linha de Fogo, mas aí nós vamos estar com plano de governo os próximos 4 anos, o que eles pensam os próximos 4 anos, tanto do município de Capivari de Baixo como no município de Tubarão. Aí não é perguntas e respostas, aí é perguntas daquelas ações que serão executadas durante a campanha, o que vai ser dito, e depois dela. O vencedor vai ter que realmente cumprir com seus planos de governo. Muito obrigado pela sua presença. Assim, a gente termina mais um Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado a você pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.